alternativo. Precisamos reforçar o absolutismo da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. O propósito de Deus é que o homem possa resplandecer a sua glória e o seu caráter. Para isso, em toda a história, Deus fez aliança com o homem. Foi assim com Noé, Abraão, Davi e muitos outros. Por isso, Deus convoca homens que desejam se posicionar e permanecer fiéis a Ele, ao propósito, suas famílias e ao ministério. Onde estão os homens de aliança? Deus pode contar com você? Amém, queridos? Eu não conhecia o senhor não, mas, meu Deus, que bênção. Deus continue prosperando nas suas mãos essa palavra, esse ministério, e que essas sementes que o senhor derramou frutifiquem para muitas e muitas outras vidas, de todos vocês que estão aqui, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Uau! Podem sentar? Quando eu venho aqui, queridos, eu fico tão feliz de ter igrejas que participam da nossa vida, entraram na nossa vida e hoje fazem parte da nossa vida. Pastor Elton, Pastor Paulo, que alegria. Como está cheio aqui hoje, que bênção, que bênção. Deus possa honrar a sua decisão de estar aqui. Deus possa preparar coisas inexplicáveis, que vão além do que você pode sonhar, além dos seus sonhos. Que além daquilo que você está recebendo aqui, que Deus esteja ministrando também nos lugares por onde você passa, na sua casa, na sua igreja, na casa dos seus familiares, na casa dos seus amigos, de pessoas que vêm à sua mente agora, que o Senhor possa alcançá-los, e que esse final de semana seja marcado por uma virada de chave, por uma mudança no nome de Jesus, amém, queridos? Queridos, eu sou o pastor Kleber, eu sou membro da Lagoinha, eu sirvo no Ministério Restaurando Vidas, na equipe da pastora Zenete Rodrigues, lá na Estância Paraíso, em Sabará. Já estamos lá há alguns anos, ministrando em alguns eventos de renovo, de moriá, de casais nas mãos do oleiro, de refrigério para pastores. E sempre que eu venho aqui, Deus sempre reserva algo especial para a minha vida, e que isso também possa ser compartilhado com vocês, amém? Depois de 30 anos trabalhando secularmente, no final do ano passado, Deus me permitiu deixar a empresa por um processo de demissão voluntária, e desde lá, por incentivo da minha esposa, que é psicóloga, eu estou fazendo uma formação em psicologia, depois de já muitos anos aconselhando pessoas, aconselhando casais, dispensei várias disciplinas, porque é a minha segunda graduação. A escola, inclusive, nesse semestre, me autorizou a começar alguns atendimentos. Tenho feito alguns atendimentos. E fiz um propósito com Deus, nesses primeiros anos, pelo menos, de atender apenas homens. Só homens. Tanto na parte psicológica, quanto na parte espiritual, na parte pastoral. Algumas pessoas têm me procurado e eu tenho conciliado essa agenda junto com os estudos. E hoje, inclusive, viria aqui um dos meus amigos de faculdade, não sei se ele está aqui, pastor Domingos, ele está aqui? Pastor Domingos? Pastor Domingos é um querido da Igreja Quadrangular, uma pessoa que eu admiro muito, e temos feito uma amizade muito, muito especial. Quando o pastor Elton me fez esse convite, queridos, me veio uma palavra que eu ministro no encontro de casais, sobre a perspectiva daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus espera de nós, enquanto sacerdotes da nossa casa. Quando eu vou ministrar a palavra, desde que eu me converti, Deus tem me dado uma graça de falar sobre a história das pessoas, sobre a história, porque eu creio firmemente, a Bíblia é um livro de histórias inspiradas por Deus, para comunicar a mim e a você valores e princípios que não mudam. Foi Deus que nos criou com esse gosto especial por saber das coisas, por saber dos fatos, por saber das notícias. É Deus que nos criou assim. Experimenta ligar para um amigo seu bastante curioso de manhã e falar com ele assim:
eu tenho um negócio para te contar, mas só posso te contar de noite, depois que eu chegar em casa. O que aconteceu com o dia dele acabou, porque ele quer saber do que você tem para contar. E o seu dia também acabou, porque toda hora ele vai te passar uma mensagem. Conta aí, conta aí. A gente tem uma curiosidade para saber das coisas. Então, quando Deus inspirou as Escrituras, e eu queria te convidar, todas as vezes que você lê a palavra, abrir a palavra, Deus vai te falar sobre 3 elementos de uma história. Em geral, tem 3 elementos da história que estão dentro das histórias da Bíblia. Primeiro é um personagem. E a Bíblia está cheia de personagens. Deus quer comunicar na minha vida valores e princípios na vida deste personagem. Coisas que são boas e devem ser praticadas. E coisas que não são tão boas e não devem ser praticadas. Valores e princípios na vida de um personagem. Segundo elemento, lugares. Deus fala comigo através dos lugares, porque na história bíblica, essa pessoa, vivendo ou passando em um lugar, ela tem uma relação com Deus, um Deus que não muda. Então, Deus que estava presente na vida desta pessoa, naquele lugar, é o mesmo Deus que vive hoje, e ministra na minha vida e na sua, amém? E quando este homem, vivendo ou passando neste lugar, ele está envolvido em um acontecimento, é o terceiro elemento da história, um acontecimento bíblico. E quando Deus inspirou as histórias da Bíblia, Deus não está interessado em que a gente conheça tanto as histórias, a não ser para nós extrairmos das histórias valores e princípios. A tal ponto que às vezes a gente fala o nome do personagem, às vezes a gente fala o nome do lugar, a história já vem na mente, mas às vezes a gente perde o mais importante, que é, que valor e princípio tem nesta história, para a minha história hoje. Vou fazer um exemplo aqui com vocês, vou falar o personagem começa com J, é Josué, e a cidade também começa com J, é Jericó. Josué em Jericó, qual o acontecimento? Não, ficou bom, mas espera aí só. O personagem começa com J, é Josué. A cidade começa com J, é Jericó. Qual o acontecimento? Qual o nome do senhor mesmo? Maxwell, né? Com o pastor Maxwell, vocês falam alto, comigo não. Vocês têm uma predileção por ele, é isso? Vocês gostam mais dele? Ele falou para perguntar se tem homem aí. Tem homem aí? Opa! Qual é o acontecimento, Josué, em Jericó? Muralhas! Eu sei essa história de cor, de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, mas a questão é, Deus que estava presente naquela história, naquele acontecimento, com aquele personagem naquele lugar, é o mesmo que está aqui hoje. Então, que valores e princípios baseados nessa história eu poderia aplicar na minha vida hoje? Um princípio, ótimo, além desse, você não falou nada ainda, barbudinho. Que tal? Existem obstáculos que para nós parece intransponível, mas diante da ação de Deus, nada fica de pé. Que tal esse? Que tal esse? Nós temos planos e estratégias, mas que em determinados momentos não resolvem absolutamente nada. E as estratégias de Deus, que parecem loucura, como dar volta em torno de uma cidade, quebrar jarros de barro e gritar, derruba a muralha? Se você fizer isso na força do seu braço, você só terá uma dor de garganta, de tanto gritar. Mas quando é uma estratégia que vem de Deus, e você coloca na execução dessa estratégia uma palavra de fé, se prepare, tem coisa nova para acontecer. Está entendendo? Tem que falar 3 vezes. Está entendendo? Na estratégia de Deus, por maior que pareça a loucura, eu preciso crer que algo vai acontecer, cabelinho. Algo vai acontecer. Olha a outra estratégia. Olha a outra verdade. Quando as muralhas caíram, todos os habitantes de Jericó morreram. Verdade ou mentira?
Mentira! Por quê? Raabe permaneceu viva, juntamente com a sua família. Que princípio eu aprendo? Ainda que o ambiente seja de morte, ainda que o ambiente seja de destruição, quando eu estou firmado na esperança de Deus, ao redor de mim tem morte, mas na minha casa tem vida. Isso é real, queridos. Agora se prepare para essa. Por que ela ficou viva? Por que ela foi preservada? Porque havia um barbante vermelho pendurado do lado de fora da sua janela. E a gente lê a história e não se convida a entrar na história. Queria te convidar a entrar na história hoje. Você é morador de Jericó, não é da família de Raabe. Está dando uma volta ao redor da cidade e de repente vê um filho vermelho pendurado em uma janela. A casa é de Raabe. Você é morador dessa cidade. E o que esse fio vermelho comunica a você? Qual é a mensagem que esse fio vermelho passa para você? Absolutamente nada. Talvez passe na sua cabeça, esqueceu o fio. Devia estar tentando pegar alguma coisa aqui do lado de fora e o fio arrebentou. Para os moradores de Jericó, aquele fio vermelho não passava nenhum recado, nenhuma mensagem. Mas para a família de Raabe, a mensagem era de salvação. Às vezes eu vejo algumas coisas e não estou entendendo direito. Pessoas que estão comigo estão vendo algumas coisas que dizem respeito à minha vida e não estão entendendo direito. Querido, você não deve se preocupar se elas estão entendendo ou não estão entendendo. Você precisa entender a mensagem. Porque para nós, o Evangelho é uma mensagem de salvação. Ainda que os outros duvidem e brinquem, eu permaneço firme. Porque nessa mensagem, a minha vida e a vida da minha família será preservada. Amém? E por último, Raabe guardou os espias. E porque guardou os espias, recebeu uma promessa de livramento. A promessa de livramento que alcança Raabe. Não fica só em Raabe. Alcança também a sua família. A mensagem de salvação que alcança você, não fica em você, alcançará também a sua família. Crê nisso? Então dê um brado de vitória. Tem homem aí? Uou! Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Uau! Gênesis capítulo 1. E se prepare, porque eu creio que hoje Deus vai virar algumas chaves. Eu estou crendo que Deus vai virar algumas chaves desse lugar. Quem sabe de cor Gênesis 1:1? Vou contar até 3, você vai falar junto comigo. 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode repetir sozinho? 1, 2, 3. Uau! No princípio Deus criou não as pessoas. No princípio Deus criou os lugares. Uai, o que isso tem a ver? Porque quando Deus cria lugares, Ele cria lugares com um propósito, de daqui a pouco colocar nestes lugares pessoas. Todas as vezes que Deus nos coloca em um lugar, Ele nos coloca neste lugar com um propósito. Vivendo ou andando, passeando ou labutando, o lugar que você está, ele não está na sua vida por acaso. Este lugar é um lugar com propósito.
A sua família é um lugar de propósito. A sua igreja é um lugar de propósito. O lugar que você desenvolve o seu ministério é um lugar de propósito. Às vezes você está passeando e está só querendo curtir a vida. Ei, querido, neste lugar que Deus te levar, que você às vezes pensa que é você que escolheu, pode ser que nesse lugar Deus tenha uma surpresa, porque os propósitos de Deus se realizam na vida do homem, amém? Mas sempre em um lugar. Quando Deus sonhava a família, quando Deus sonhava a primeira família, de tudo que Ele tinha criado, Ele reservou um lugar especial para Adão e Eva. No meio daquela criação toda, no meio da face inteira da terra, imagina isso, no meio da face inteira da terra, Deus reservou um pequeno lugar, para colocar nele o homem. Qual o nome desse lugar? Vocês gostam de participar pouco, né? Então vou mais perto. Qual o nome do lugar? Éden. E o que era o Éden? Era um jardim. Observa, Deus estabeleceu um lugar especial, colocou neste lugar o homem, mas deu a este lugar um nome: Jardim do Éden. E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que conhecem da palavra, e você vai me ajudar aqui, porque não existe palavra por acaso na Bíblia, não existe lugar por acaso na Bíblia, não existe pessoa por acaso na Bíblia. Este livro foi escrito com um propósito. Deus não estaria brincando de colocar alguma coisa ali por acaso. Então, quando você lê a Bíblia, saiba, este lugar tem propósito, essa pessoa tem propósito, esse acontecimento tem propósito. Qual o significado da palavra Éden? Qual o significado da palavra Éden? Delícias. Qual o significado? Não, não é delícia, porque senão não seria, querido. Olha aqui, delícia. Você quer? Delícia. Não, querido. Não, quando você lê a Bíblia, é assim, ó. O jardim é de delícias. Este é o lugar que Deus preparou. Um jardim de delícias. E eu leio a Bíblia assim, você pode até não acreditar. Não está acaso lá a palavrinha Éden, Éden. Não é por acaso, querido. O jardim é de delícias. Então comece a voltar-se para o livro de Gênesis. Comece a voltar para as origens. Comece a voltar para os princípios. Porque se você voltar para os princípios, você vai começar a entender de maneira muito mais clara o que Deus espera de você hoje. Nessa hora que se chama agora, e em Brasília, 17h04, mas é lá em Brasília. Nós estamos em Belo Horizonte, até essa hora chegar aqui já vai ser a hora do lanche. Acalma. Acalma. Só que aí tem um detalhe. Você precisa entrar na história. O jardim é de delícia. Está tudo preparado. Deus tem um projeto em mente. Tem uma família planejada. E por enquanto só tem o homem. Só tem o... Esse só tem o homem. Só tem o homem. E Deus pega este homem, leva para o jardim das delícias, e a Bíblia diz que Deus colocou o homem, foi Deus que colocou, o homem não escolheu.
entra na história. Existem coisas que nós queremos escolher, mas o que vai fazer diferença na minha vida e na sua é nós estarmos no lugar que Deus escolheu e colocou o homem. Gênesis 2,15. E colocou o homem no jardim do Éden com um propósito. E o que diz Gênesis 2,15? Qual era o propósito? Qual é o propósito, Barbudinho? Barbudinho lindo. Um propósito em duas etapas. Um propósito com duas funções. Um propósito com duas responsabilidades. Apenas duas. Porque se fosse mais que duas já tinha complicado. Porque Adão era homem. Você sabe como é que é ser homem. Se tiver que cuidar de duas coisas já é complicado. Imagina 3, bigodinho. É só duas coisas. Então, por favor, você só deveria pensar neste momento como propósito de você estar neste lugar chamado família, nesse lugar chamado casa, nesse lugar chamado lar. Não é por acaso. Deus colocou você lá com um. E para cumprir esse propósito, a expectativa de Deus está em pelo menos duas funções. Duas responsabilidades: cultivar e guardar. Quais são as duas, garotão? Cultivar e guardar. Repete comigo: cultivar, guardar. Isso. Depois que nós falarmos isso aqui, alguém perguntar e falar assim: ei, quais são as duas funções? Eu falo assim: cultivar e guardar. Não, não é isso. Não é cultivar e guardar. É cultivar e guardar. E se foi Deus que colocou o homem lá com esse propósito, a capacitação para fazer o que está no coração de Deus, vem também dele, do Senhor. Só que aí tem um detalhe. Se queremos desenvolver e desempenhar bem essa tarefa, deveríamos nos perguntar, para alguém que é especialista em cultivar a terra, barbudinho, carequinha. Alguém que é especialista em cultivar a terra, quais as características, quais os atributos, em que ele é bom? Alguém que é especialista em cultivar bem a terra, ele é bom em quê? Vocês são bem participantes mesmo. Tem como dar um prêmio no final para quem participar mais, pastor? Tem? Beleza? Quem participar mais no final vai ter um prêmio. Alguém que é bom, alguém já nasceu aqui na roça, como eu? Nasceu na roça? Ok. Alguém que é bom em cultivar a terra. Ele é bom em... O que é ser bom em agricultura? Tem que conhecer o quê? Tem que conhecer da terra. Tem que ter habilidades para mexer a terra. Tem que ter habilidade. O que mais? Tem que saber dos instrumentos que fazem a obra da terra. Dominar a técnica dos instrumentos para fazer deste lugar um lugar de delícia. O que mais? Sensacional. Não basta só conhecer a terra que está aqui. Eu preciso ter uma percepção que essa terra, ela está sujeita às estações. Tem estações. Esta terra está sujeita a estações. Quais são as estações? Outono, tempo de quê? Frutos. Nesta terra haverá estação de frutos, e essa tem que ser a minha expectativa.
essa terra produz e haverá frutos. Mas qual é a outra estação? Primavera. Antes do fruto, eu preciso entender que essa terra há de florificar, essa há de florescer, vai florir. Qual outra? Verão. Tem tempo que é de muito calor, e às vezes o calor gera uma exaustão, o calor gera um cansaço, mas eu não posso abrir mão de cultivar a terra, porque há expectativa de flores e expectativas de fruto, mesmo no verão, mesmo no tempo da aridez, mesmo no tempo da seca, mesmo no tempo em que não chove. Eu preciso continuar alimentando a minha esperança, que Deus continua me capacitando a fazer aquilo que Ele espera. Qual a quarta estação? Inverno. Uma estação de recolhimento, uma estação de ficar em casa. A gente associa muito o inverno com essa estação onde a gente está em baixa. A gente associa muito o inverno nessa estação da gente estar recolhido, da gente estar pensativo, reflexivo. Faz parte da terra passar por estações de frio. Mas o inverno não deve tirar a força, a motivação e o entusiasmo de quem foi preparado para cuidar deste lugar. Na casa que você está, na família que você está, Deus te colocou lá com um propósito. Quem Deus vai usar? Faz assim com o dedinho, vai levantando devagarzinho e fala comigo: conte comigo, Senhor. O Senhor me colocou neste lugar. Usa a minha vida. Yes! Mas qual é o cuidado que você tem que tomar? E aí a coisa pega. Caim tinha unção de agricultor. Caim era especialista para cuidar da terra. Caim tinha as habilidades de colocar a mão na semente e ela frutificar. Caim tinha os dons. E o que ele fez? Usou a habilidade de mãos e de mente, que conhece de terra e de semente, para abrir a terra e enterrar o seu irmão. Habilidades usadas de uma maneira equivocada, dons usados de uma maneira desalinhada, ao invés de gerar vida, vai gerar morte. Viu o pastor Maxwell falando aqui? A ovelha dá muito trabalho. Não dá? Mas o dom que está sobre a sua vida é de pastoreio. E se você não aplicar o dom do pastoreio para gerar vida, saiba, vai gerar morte. Cultivar e guardar. Falamos sobre o primeiro, vamos para o segundo. Guardar. O jardim era de delícia. O jardim era de promessas e promissores, de esperança e de frutificação, verdade? Então eu te pergunto, guardar de quê? Por que precisamos guardar um lugar de delícia?
Porque naquele jardim não estava só o homem. Naquele jardim tinha uma outra criatura. Satanás era invasor do jardim. Pastor, por que você fala isso? Porque a Bíblia fala assim: a serpente, o mais sagaz dos animais do campo. A serpente não era animal do jardim. A serpente era animal do campo. Mas adentrou o jardim. E Deus, na sua onisciência, sabia dos projetos e propósitos que estavam no coração do inimigo da minha alma e da sua. Satanás, o adversário. Diabo, o acusador. Tem que guardar, Adão. Tem que guardar. Esse jardim é de delícias. O fruto do seu trabalho será próspero. Haverá frutificação. Haverá crescimento. Haverá muito fruto. Mas enquanto você trabalha, haverá um inimigo querendo fazer o fruto do seu trabalho não prosperar. Enquanto você semeia uma boa semente, haverá um inimigo tentando tirar sua produtividade, tirar sua alegria, tirar sua vitalidade, tirar sua energia. Então tem que guardar. E para guardar este lugar de delícias, a quem Deus colocou como responsável? Adão. Só que o homem estava lá no jardim de delícia. Só que tem um detalhe: um jardim de delícia onde a gente está sozinho não é tão bom. Durante toda a criação, Deus ia criando as coisas, olhava e falava assim: é bom. Ter planta é bom, ter passarinho é bom, ter animal é bom, ter relva é bom, ter peixe é bom. E de repente ele olha o homem no jardim que é de delícia. E aparece a primeira vez a palavra não na Bíblia. E há algo que não é bom. O que não é bom? Não é bom? Ei, então observa. Tem um homem no jardim, atenção. Olha o que vai acontecer com você agora. Tem um homem no jardim, fazendo sua missão, cumprindo o seu propósito. Mas fazer sozinho não é bom. Junto com este homem no jardim, escondido em um lugar, tem o inimigo da minha alma e da sua, estava lá. E de repente, ecoa no jardim uma palavra que vem de Deus. Deus que está falando. Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só. Quem ouviu isso? Adão. Mas não só Adão. A serpente também ouviu. E quando algo sai da boca de Deus e que é verdade, o inimigo da minha alma e da sua vai querer contrariar essa palavra e vai montar em cima desta palavra uma estratégia para tornar essa palavra mentira. Não é bom que o homem esteja só. Essa palavra é verdade ou é mentira? É verdade que sai da boca de Deus. O que o inimigo vai fazer a partir daquele dia? Como que o inimigo faz para tornar a palavra de Deus uma mentira?
Qual é a tentativa que ele faz? Vou te mostrar. Deus falou para Eva assim: Eva, você é linda, você é uma auxiliadora idônea, as mesmas capacidades que estão sobre Adão estarão sobre você, porque para ser auxiliar, tem que ser auxiliar daquele que faz as coisas. Então, se Adão é cultivar e guardar, Eva, você também vai cultivar e guardar. Juntos. E lá atrás tinha falado com Adão: de todas as árvores do jardim, você comerá livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Não é bom que o homem esteja só. Então, quem sabe vai funcionar com a mulher sozinha. Mulher está sozinha. A serpente chega e fala o quê? Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Só colocou o não na frente. E aquilo que era verdade agora está virando mentira. É a maneira que ele faz. Deus fala assim: isto é bom para você. O inimigo vem e fala assim: isso não é bom para você. Só o não. Isto você deve fazer. Ele vem e fala assim: isso você não deve fazer. Você não, agora olha o contrário, você não deve se posicionar desta maneira. Ele chega e fala assim: você deve se posicionar dessa maneira, barbudinho, bonitinho. Olha como é que é fácil você entender a estratégia, queridos. Vamos pegar um texto da Bíblia, Eclesiastes 4, fala assim: é melhor serem dois do que um. Isso é verdade ou mentira? Isso é a verdade de Deus para mim e para você. É melhor serem dois do que um. Como essa frase se torna uma mentira? Como transformar essa frase numa mentira? Transforma essa frase numa mentira. A frase é melhor serem dois do que um. Como é que muda o sentido? É pior serem dois do que um. Essa é a primeira maneira. Inverte a palavra. Inverte o sentido. Inverte aquilo que Deus está falando. Olha a outra coisa. A palavra é melhor serem dois do que um. Quer ver ficar mentirosa? É melhor ser um do que dois. No dia do jogo você sabe isso. Você vira para sua esposa e fala assim: hoje eu vou no estádio, é o último jogo antes do título. Aí ela fala assim: hoje, se você for, você tem que escolher ou o campo ou a cama. Aí você pensa assim: puxa, a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, mas nessa hora parece pior ser dois do que um. Se eu pudesse decidir por mim, eu faria do meu jeito. Quando você está contrariado, quando você está chateado, quando você está abatido, ainda que a palavra venha, há um filtro para essa palavra chegar na sua mente, no seu coração, e daqui a pouco você está pensando: será que isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade? Ei, é você que está colocado lá neste lugar, de jardim de delícias, mas é para cultivar e guardar. Aí eu te pergunto:
É fácil cultivar? É tranquilo cultivar? Não é não, queridos? Dá trabalho. É resultado de esforço, resultado de dedicação, resultado de empenho. E por isso muitos desistem de cultivar e principalmente de guardar. Só que eu amo as histórias da Bíblia. E olho a história da Bíblia falando assim, o que Deus quer me ensinar nesse texto? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Você que está aí bem tranquilinho, pensando que não é com você essas coisas das artimanhas. Jó, capítulo 1. Olha a história. E alguns leem e falam assim, isso é a história da carochinha. Porque a gente usa a palavra história, a gente lembra da história da carochinha, mas isso aqui é a história de Deus para mim e para você. Observe o que acontece. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quais as 3 características de Jó? Íntegro, temente e que se desviava do mal. Possuía, versículo 3, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Era rico. 4, seus filhos iam às casas uns dos outros, estavam em comunhão. 5, decorrido o turno de dia, seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. No coração deles, assim fazia Jó continuamente. O que Jó está fazendo aqui? Guardando a casa. Jó tinha uma crença, que é a crença do Velho Testamento, que o sangue tem poder de cobrir multidão de pecado. Ele sacrificava os animais, porque falava assim, meu filho pode ter pisado na bola. Ele guardava a casa dele. Agora se prepare. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Ei, reunião de anjos. É uma história de uma reunião de anjos. Mas eu não sou anjo. É verdade, você é homem. Mas além do plano natural que você está, tem um mundo espiritual, que embora invisível, é um mundo real. Repete comigo, um mundo espiritual, que embora invisível, é real. Essa história é para te alertar sobre isso. Jó está lá na terra, sacrificando, guardando, matando animais, derramando sangue, na expectativa de que o sangue cobrisse a multidão de pecados. Mas há uma outra realidade espiritual em paralelo, há uma outra realidade espiritual que Jó não está vendo, mas ele sabe, ele tem consciência de que essa realidade espiritual está ali presente, e por isso ele guardava. E observa como é que é essa realidade espiritual ao redor, no entorno de Jó. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Quem está perguntando? É Deus que está perguntando? Se é Deus que está perguntando, já sabe a resposta, porque é Deus. E se Deus já sabe a resposta, para que faz a pergunta? Porque essa história não é para Deus. Essa história é para mim e para você.
é nos dando uma oportunidade de entender que junto com a realidade da casa de Jó, tem uma realidade espiritual envolvida. Então, para eu e você ficarmos atentos, a pergunta é, nos lábios de Deus: Satanás, de onde você vem? A resposta dele, Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Como é que é? Tem alguém rodeando a nossa casa, tem alguém rodeando a nossa rua, tem alguém rodeando o nosso bairro, tem alguém rodeando a nossa igreja, tem alguém rodeando os nossos negócios e passeando por lá. E não é um passeio despretensioso, não é um passeio de brincadeira, não é um passeio por acaso. E atenção para a próxima pergunta. Já que você está rodeando a terra e passeando por ela, versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: durante o seu passeio, você observou o meu servo Jó? Nos lábios de Deus, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor? E debalde não é o balde que você tem vontade de chutar de vez em quando. Debalde ali será que é por acaso? Você acha que é por acaso que Jó teme a você? Será que não existe aí uma troca? Será que não existe um carinho especial de você com ele? Será que você não o protege? Será que você não está comprando ele? Será que não é por causa da bênção? Será que não tem um motivo? Agora, para ficar mais sério, Satanás vai mostrar. Passa, por favor. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, e a tudo o que ele tem, o Senhor abençoa. A versão Almeida, revista atualizada, fala assim: o Senhor cercou ele com uma sebe. E aí eu não sei o que é, eu passo por cima, vou em frente e perco a bondade, a beleza, o benefício da palavra. O que Satanás está falando é o seguinte: enquanto ele rodeia a terra e passeia por ela, olhando para a sua casa, olhando para a sua vida, olhando para a sua família, ele está vendo algo em volta, que é um muro espiritual, edificado por Deus, que evita que ele acesse a sua casa. Essa história é para isso. Enquanto Jó está sacrificando, a gente só está vendo a ação humana, mas há uma ação espiritual. O sangue que Jó sacrificava o animal tinha o poder de tapar a brecha criada porventura pelos filhos. Há uma cerca espiritual ao redor da sua vida. Há uma cerca espiritual ao redor da sua casa. Há uma cerca espiritual em tudo que leva o seu nome. Mas eu te pergunto, o que seria deste muro se não houvesse alguém para guardar? Alguém que se posicionasse no lugar do reparador de brechas.
Não é bom que o homem esteja só. Ao longo de toda a história, o movimento de Satanás é o mesmo, querendo levar você para este lugar de solidão. Só, sozinho, solitário, solidão. É um lugar que você pensa que é o melhor, que você não precisa se importar com os outros, que não há uma responsabilidade sobre a sua vida com as pessoas que estão na sua casa. Isto é uma mentira. Deus olha para mim e para você como homens da nossa família e não tira de nós a responsabilidade de sermos esse que faz a interface entre as pessoas e Deus. Tem muitos homens que usam os dons que vêm de Deus e amam estar num lugar que não é o lugar do sacerdote. O sacerdote é esse que faz a interface entre as pessoas e Deus. Mas se sentem muito à vontade para estar no lugar do profeta. O profeta é aquele que faz a interface entre Deus e o homem. Só que o seu primeiro ministério não é esse. O seu ministério é fazer a interface entre as pessoas e Deus. O seu primeiro chamado é sacerdotal. Não é profético, é sacerdotal. Repete comigo. Eu, homem da minha família, fui chamado primeiro como sacerdote. Isso é real, queridos. E não há aqui nenhum julgamento. Não há aqui nenhuma avaliação de valor. Mas eu quero te dizer, tem gente buscando ser mestre. Tem gente buscando ser missionário e apóstolo. Tem gente buscando ser profeta. Mas o primeiro ministério sobre a sua vida, na sua família, é de sacerdote. Olha as estratégias de Satanás. Quero falar rapidamente das estratégias, para você ficar atento. Ele tem um propósito: matar, roubar e destruir. Nós já sabemos disso de cor e salteado. Mas ele usa a estratégia. A primeira ele é arremessador de dardos. A Bíblia diz em Efésios que nós temos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados. Então, se é para apagar os dardos inflamados, é porque existem dardos inflamados sendo lançados na nossa vida. E por onde eles passam? Por onde passa o dardo? Repete comigo: pela brecha. Às vezes que eu nem sei. Você não repetiu? Repete comigo. Os dardos que são inflamados, eles passam pela brecha, ainda que eu ainda não tenha consciência. A brecha existe. Ou você nunca estava conversando com a esposa, com a noiva, com a namorada, conversando com a mãe, com o pai, o assunto estava indo bem e de repente a coisa mudou. É como se tivesse entrado uma coisa atravessada. Tinha tudo para caminhar bem, mas uma palavra, um pensamento, algo que você não teve controle e a coisa mudou. Um dardo inflamado. E inflamado pode ter dois significados: inflamado de inflamável, onde ele chega, pega fogo, mas também que causa inflamação. Encosta em uma parte do corpo, encosta em uma parte da família, encosta em um membro da família, e a família toda é infectada. Será que você não está vivendo isso na sua casa? A ponto de já não conseguir sentar mais para conversar, porque toda conversa é motivo de discussão. Ei, tem brecha e tem dardos inflamados alcançando lá. Essa é uma estratégia dele.
arremessador de dardos inflamados, setas. Mas essa é só a primeira estratégia. Tem uma segunda. Além de arremessador de dardos inflamados, ele é invasor. Lembra do Éden? Ele tinha que estar no campo. Ele não tinha que estar no jardim. Ele é invasor. E olha o texto que eu gosto, um texto lindo, todo poético. Está no livro de Cantares. Mas que eu vejo essa estratégia aplicada a Satanás. Olha o texto de Cantares 2,15, fala assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Mas espera aí, eu nunca tinha pensado nisso. Então comece a pensar. Alguém que planta uma vinha cerca a sua vinha, porque tem expectativa dos seus frutos. Quando Deus coloca você na sua família, Deus coloca você lá com a expectativa dos frutos da sua família. O muro espiritual precisa estar sendo restaurado todos os dias. Mas a Bíblia fala assim: tem raposas, tem rapozinhas que entram pela cerca. Ah, é? É. E por onde elas entram? Pelas brechas. E a raposinha precisa de uma brecha de que tamanho? Pequena. Raposinha. Mas tem um detalhe nesse texto, que você precisa entrar na história e pensar na sua família. Raposa é animal carnívoro, ele não se alimenta de planta. Por que ele entra no vinhedo? Porque tem um detalhe no texto, queridos. As vinhas estão em flor. E quando tem flor, tem perfume. E se tem perfume, o vento leva o perfume, inclusive na toca da raposa. Não é lá na toca não, tá, gente? Na toca da raposa. Ela sente o perfume, é atraído pelo perfume e vai atrás da origem. Qual é a origem do perfume? A flor, que está na vinha. Ela penetra a vinha e se aproxima da flor, embora ela não coma, ela destrói. Todas as vezes que na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida, existe algo que vai frutificar, lembre, antes do fruto, tem flor. E se tem flor, tem perfume. E se tem perfume, atrai. Abelha, beija-flor, mas também atrai o inimigo da sua alma. Se existe um lugar ideal para destruir um fruto, não é quando ele é colhido, é quando ele é ainda flor. Quantos projetos, quantos planos, quantas coisas maravilhosas sonhadas para a sua vida e para a sua vida da sua família. E daqui a pouco, não se sabe por que isso está indo embora, porque entrou um invasor. Quem é que vai guardar? Faz assim. Eu sei, repete comigo, que este papel na minha família é meu. Arremessador de dardos inflamados, invasor, mas tem uma pior. Satanás, o inimigo da minha alma e da sua, ele é caçador. 1 Pedro 5 diz assim: porque Satanás, o nosso adversário, ele anda ao derredor,
rugindo como um leão, procurando. Ele está procurando. Ele está o quê? Procurando. Ah, você acha que alguém procura assim, ó? É assim? Não, é assim. Procurando alguém que possa tragar papel de caçador. Papel de quê? Caçador. É isto. E quero lembrar você do homem que estava preparado para ser o agricultor, para alimentar a sua família, ensinar o seu talento para as próximas gerações. Caim. Ele se entristeceu, seu semblante caiu. Deus procurou por ele. Olha só, não é só Satanás que te procura. Satanás te procura para te destruir. Deus procura Caim. E fala com ele: por que andas triste? E descaiu o teu semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas se procederes mal, o seu desejo será contra ti, e cumpre a ti dominá-lo. Mas antes, está assim: eis que o desejo jaz à porta. Onde aparece muito esse verbo, jaz? Aqui jaz fulano de tal. Sepultura. Só que diferente da sepultura, onde está tudo inerte, o desejo é como um caçador. Está à espreita, do lado de fora da porta da sua vida, cuja porta só tem uma maçaneta do lado de dentro, não pode abrir do lado de fora, e está esperando apenas um movimento. E quando acontece um movimento, algo que parecia morto do lado de fora vem com toda a força. O coração disparou. Caçador. Ele diz assim: eu venho de passear a terra e rodear por ela. De rodear a terra e passear por ela não é um passeio desinteressado, é um passeio que tem propósito, é um passeio que tem foco, é um passeio que tem alvo. Sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama, está com medo? Mais do que ter medo, você deveria ter consciência da estratégia deste inimigo e se posicionar sempre contra, porque essa responsabilidade não é do seu pastor, essa responsabilidade não é do seu avô, essa responsabilidade não é do seu pai, essa responsabilidade não é do seu líder de célula, essa responsabilidade é sua, pessoal e intransferível.
Só é possível fazer isso com uma consciência de que esse cuidado tem que ser nosso. E para fechar, eu queria que mostrasse ali na tela, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, se eu não estou enganado. 1 Timóteo, capítulo 5. Preparados? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A minha Bíblia diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos da própria casa, tornou-se pior do que o incrédulo. Tudo por causa de quê? Porque tem uma síndrome que impede você de viver aquilo que Deus espera de você. O que eu chamo da síndrome de Caim. Caim fazia a coisa errada, querendo ser aprovado como se estivesse fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa errada, com a expectativa de que fosse aprovado, como se estivesse fazendo a coisa certa. A Bíblia não diz apenas que Deus não se agradou de Caim. A Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Porque nós só podemos oferecer a Deus aquilo que vem de dentro de nós. E se nós não temos o melhor dentro de nós para oferecer a Ele, a nossa oferta não é de boa qualidade. Fique de pé. O inimigo da sua vida não é sua namorada, não é sua noiva, não é sua esposa. O inimigo da sua vida não é o seu líder de célula, a pessoa que te aconselha. O inimigo da sua vida tem um propósito definido. João 10:10, parte A fala: ele veio para roubar, matar e destruir. E nós não podemos ignorar esses desígnios, é o que Paulo nos fala em 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não devemos ignorar os seus desígnios. Eu estou diante de homens levantados por Deus como sacerdotes da sua casa. Eu estou diante de homens colocados em suas famílias, para que estas famílias fossem lugar de delícia. Eu estou diante de homens que Deus capacitou com dons e talentos para cultivar sua família e para guardar a sua casa. Eu estou diante de homens que reconhecem este como um chamado de Deus. Mas também estou diante de homens que às vezes, por causa do desânimo, por causa da tristeza, por causa da frustração, por causa das distrações, não tem assumido este papel
e fazer acontecer a reparação das brechas da sua vida e da sua casa. Mas estou também diante de homens que têm expectativas de um tempo novo. Eu estou diante de homens que pedem a Deus uma nova oportunidade. Eu estou diante de homens que clamam por uma intervenção naquilo que eles mesmos não podem fazer. E nós juntos estamos diante desse altar, que representa para mim e para você o lugar que nós podemos buscar ajuda em Deus. Deus é o nosso ajudador. Deus é o nosso auxílio e fortaleza. Socorro bem presente. Em que momento? Na angústia. Não existe angústia maior de você saber o propósito para o qual você foi criado. E se perceber deslocado, incompleto. Feche seus olhos. Em Brasília, 17h58. Obrigado. Eu não vim aqui para mexer com as suas emoções. Embora pudesse fazê-lo, se assim fosse alinhado com o propósito de Deus. Não está alinhado. Eu poderia mexer com as suas memórias, suas lembranças. Também não está alinhado com o propósito para essa noite. Na minha mente, no meu coração, eu creio que há apenas um propósito. É de chamar você, é de convidar você. Para uma tomada de posição de um papel que é seu. Esse papel não é da sua esposa. Esse papel é seu. Esse papel não é dos seus filhos. Esse papel é seu. E eu creio que ao tomar uma posição nesta noite, aqui hoje, Deus vai honrar a sua decisão. Eu estou crendo nisso, queridos. Deus vai honrar a nossa decisão. Como homens, que não temos superpoderes, não somos imbatíveis e nem invencíveis. Olhamos para nós como um espelho e reconhecemos quantas fragilidades nós temos. Quantas pisadas de bola. Quantas decisões equivocadas. Quantas escolhas mal feitas. Quantas palavras mal ditas. Quantos pensamentos escravizantes e escravizadores. Quantas vontades, como um desejo que jaz à porta, contra mim. Contra mim. Mas principalmente, querido, contra o propósito
contra o propósito de Deus para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu creio na presença do Senhor nesta conferência, preparando este ambiente, preparando este lugar, preparando os nossos corações para aqui estarmos e recebermos do Senhor. Nesta noite, através desta palavra, o convite é uma tomada de posição. Não é para fazermos aquilo que o Senhor pode fazer, não. O que o Senhor pode fazer, o Senhor continuará fazendo e nos abençoando. E tem coisas que só o Senhor pode fazer. Mas tem coisas que diz respeito a mim. A mim. Eu quero me identificar com alguns dos homens deste lugar. Quero fazer uma oração de identificação com esses homens. E para isso, eu peço a que você que está aqui, se você puder, não é obrigatório, não é necessário, mas se você puder, que você ficasse de joelhos aí no lugar que você está. O lugar que você está, nós fazemos agora um altar. Um altar. Onde nós não precisamos de máscaras, onde nós não precisamos de capas, onde nós não precisamos de nenhuma maquiagem, porque é o Senhor que nos conhece. Eu também me ajoelho neste lugar, me identificando com alguns de vocês, e eu oro assim: Senhor Jesus, o Senhor é um Deus extraordinário, o Senhor é um Deus surpreendente, um Deus de surpresas, um Deus que nos conhece por dentro e por fora, um Deus que conhece as nossas palavras, conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar, e sabe todas as minhas fragilidades, minhas pisadas de bola, as coisas que às vezes me dominam. Eu me vejo como Paulo às vezes, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Nessa noite eu te peço, Pai, visita a minha vida, sonda as áreas que estão fechadas para o Senhor, sonda as minhas escolhas do passado e que não glorificaram o nome do Senhor, as escolhas que eu fiz no passado que desonraram o Senhor, desonraram a minha família, desonraram as pessoas que eu amo. E por isso aqui hoje, diante do Senhor, de todas essas pessoas, eu quero pedir ao Senhor perdão. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, me identificando com essas pessoas, pela pornografia, pela pornografia que me leva para lugares que me afastam do Senhor,
que alegra o coração do inimigo e entristece o coração do Senhor. Mas diante do Senhor eu quero fazer um propósito, de que tudo aquilo que está guardado na minha casa e que desonra a minha família e desonra o Senhor, ao chegar na minha casa eu quero desfazer. Presentes que eu ganhei no passado e que desonram a memória da minha esposa, a memória da minha noiva, a memória da minha namorada, a memória do meu pastor, a memória da minha igreja, a memória do Senhor. Eu quero desfazer pela autoridade que há no nome e no sangue de Jesus. Fotografias guardadas, cartas, bilhetes guardados, presentes guardados, que só me fazem recordar de um tempo que não agrada o Senhor. Pai, eu quero recordar aqui que a palavra do Senhor diz que nós comeremos o velho da colheita anterior. E quantas coisas velhas temos comido, quantas coisas velhas temos guardado. Mas a tua palavra afirma que para dar lugar ao novo, nós deveríamos lançar fora a coisa velha. Firmo um propósito com o Senhor aqui hoje. Se há algo na minha casa que está dentro dessa perspectiva, que isso fique claro para mim, e o Senhor me capacite, me dê forças de quebrar esses vínculos, de quebrar esses laços, de quebrar esses pontos de contato, no nome de Jesus, Pai. Pai, quero me identificar também com os pais que têm filhos, pais que têm filhos, e que às vezes não têm guardado os seus filhos, como aprendemos aqui hoje. Pai, eu tenho negligenciado esse cuidado, eu tenho negligenciado este acompanhamento, eu tenho negligenciado essa atenção, eu tenho negligenciado esse tempo, tenho gasto com tantas coisas, mas não com os meus filhos. Eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero declarar que isto é a minha fragilidade. Eu tenho tempo para tantas coisas, mas quero te pedir que o Senhor resgate hoje a importância dos meus filhos na minha vida. Coloca um amor sobrenatural, o amor que vem do Senhor, o amor que lança fora o medo, o amor que não fala mal do filho, mas que guarda, que intercede, que aconselha, que pede inclusive perdão, que abraça, em nome de Jesus. Pai, eu quero me identificar com os homens casados, e que se percebem agora como esses que não estão vivendo na íntegra o chamado do Senhor como sacerdote da sua casa. Pai, eu quero confessar ao Senhor às vezes que maltratei a minha esposa, que não dei o valor que ela merece. A palavra que eu dirigi, que não faz o menor sentido, que gerou tanto problema, tanta ferida, eu quero te pedir que o Senhor faça retroceder os efeitos desta palavra e coloca nos meus lábios uma palavra de perdão, de pedir perdão e de oferecer perdão. Uma palavra que saia dos meus lábios e que seja curadora, que seja restauradora, que seja libertadora na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa. Pai, diante do Senhor eu assumo um compromisso, diante do Senhor e dessas pessoas que aqui estão, de me esforçar para cumprir aquilo que está no coração do Senhor, cultivar e guardar minha esposa, cultivar e guardar os sonhos da minha mulher,
cultivar e guardar a minha família. No nome de Jesus. Eu quero me identificar com pessoas que têm posição de liderança, seja ministerial, seja sacerdotal, seja líder de célula, líder de estudos, professores. Pai, eu quero me identificar com essas pessoas e dizer que, se porventura os meus dons estão sendo usados de maneira inadequada, eu quero pedir que o Senhor me ajude hoje nessa reflexão, para que haja no meu coração uma unção e uma dedicação na obra do Senhor, com as pessoas que o Senhor atraiu até perto de mim, pessoas que não chegaram por acaso neste lugar, porque primeiro que as pessoas tinham lugar, e neste lugar é que o Senhor me colocou e colocou essas pessoas. Eu quero ser zeloso com elas. Eu quero ser zeloso com a responsabilidade que está nas minhas mãos. Eu quero ser zeloso com aquilo que o Senhor espera de mim. Eu quero ser zeloso. Aumenta a minha paciência. Me dá uma unção de cuidado. Me dá uma unção de cuidado pastoral, de alguém que abraça a ovelha e se importa com ela, no nome de Jesus. Pai, eu quero que retroceda todos os efeitos das palavras que eu declarei, da vontade de desistir, da vontade de entregar, talvez até nesta conferência. Eu vim para esta conferência com o propósito de ter uma conversa com a minha liderança e entregar a minha responsabilidade, o meu papel, o ministério. Mas me identificando com essa pessoa, eu quero pedir perdão e renovar com o Senhor o meu compromisso. Senhor, conta comigo, no nome de Jesus. Eu quero me identificar com as pessoas que são filhos e que estão aqui neste lugar. Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não honrei os meus pais. Estejam vivos ou já estejam mortos, eu quero declarar agora uma oração diante do Senhor, para que todo esse mal, toda essa tristeza que porventura eu tenha provocado, o Senhor resgate do mundo espiritual as sentenças, as penas que estão escritas contra mim e que pesam contra mim. Pai, que a memória do meu pai, a memória da minha mãe sejam honrados, sejam honradas diante do Senhor. Eu quero declarar uma palavra de gratidão, porque até então eu não tinha entendido muitas vezes o propósito do Senhor de ter me levado para esta casa, para esta família. E às vezes saiu dos meus lábios palavras que discordavam, desacreditavam, amaldiçoavam a escolha que é do Senhor de me fazer nascer neste lugar. Eu quero te pedir que o Senhor recolha essas sentenças diante de Satanás, que elas sejam quebradas e anuladas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que a minha casa, que a minha família, que a minha geração, que a geração dos meus antepassados, meus bisavós, meus avós, meus pais, seja uma geração honrada, mesmo que tenham feito escolhas completamente equivocadas. Eu não quero que isso gere peso na caminhada e no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero te agradecer. Eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança.
que o Senhor é um Deus que transforma maldição em bênção, e onde abundou o pecado na minha família, na minha história, o Senhor há de fazer superabundar a graça do Senhor, para que haja leveza em cumprir a missão, haja leveza em cumprir o propósito, haja leveza em viver uma vida cristã que vale a pena, não de obrigações, não de mandamentos, não de mandatórios, não, uma vida cristã de possibilidades. Eu posso escolher fazer diferente, eu posso escolher. Pessoas que têm andado presas, eu me identifico com elas, presas nos pensamentos, presas nas emoções. Eu te peço, Pai, derrama aqui neste lugar hoje uma unção sobrenatural de equilíbrio, de equilibrar e organizar pensamentos, de equilibrar e organizar as emoções. Nós somos homens desta família que estamos, nós somos os homens da família que o Senhor nos colocou, nós somos os homens, e queremos responder de maneira adequada ao chamado sacerdotal que o Senhor delegou a nós, seja como pais, seja como filhos, seja como tios, seja como avós, seja como primos, seja como amigos. Conta conosco, no nome de Jesus, amém. Fique de pé. Agora eu queria, tem alguém para tocar uma música? Tem? Pastor, em Brasília, 18 horas, 17 minutos. Mas é lá em Brasília, né? Nós vamos encerrar com uma canção curta. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, só há uma palavra: eu quero te agradecer. Amém? Coisas do passado. Aleluias. Coisas do passado que gerava em nós um incômodo. Coisas do presente e que às vezes geram em nós incômodo e preocupações sobre um futuro que geram em nós incômodo. Eu quero que seja verdade para mim e para você. Há um Deus que fez, há um Deus que está fazendo, e há um Deus que fará muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Você pode dar um brado de vitória